Irmã. Esta menina. Onde estão os pais dela? Se não fosse por você, esta garota provavelmente teria. Chaminchen médico da aldeia. Naquela época, sua irmã estava pelos aldeões. Agora, você salvou esta criança. Banquete. Vamos recolher garrafas. Eu sou inútil. Voltaremos e trocaremos por leite em pó para você, fazendo você sofrer agruras com o pai. Mas mesmo que o pai morra de fome, eu definitivamente vou te criar, para crescer segura e saudável. Você consegue fazer isso. Se não consegue, então saia. Pai. Que ótimo. Filha, você está com fome. Vá para a escola e estude muito. Ouça o pai. Vá rápido. Tchau, pai. Olá, professor Wayne. 18 anos depois. A carta de admissão de Harvard. Eu já a recebi. Sim, vou agora ir contar ao meu pai esta boa notícia. Pai. Pai. Pai, o que há de errado? Vou levá-lo ao hospital, vamos. Filha. Você entrou. Eu reprovei no exame. Está tudo bem. Pai ainda pode ganhar dinheiro. E ainda pode te sustentar. Continue se esforçando no próximo ano. Levante-se. Como você está? Pai, descanse primeiro. Vou fazer comida para você. Não vou mais para a escola. Quero ganhar dinheiro para sustentá-lo. O que você disse? Todos esses anos por meus estudos você sofreu demais. Não quero que você trabalhe tanto. Pai. Não me parem. Meus estudos são mais importantes que a sua vida, não é? Sim, mais importante que a vida do seu pai. Filha. Lembre-se disto. Embora pobre, a ambição não deve ser pequena. Pai não quer que você me dê qualquer satisfação. Pai só quer evitar que você se arrependa depois. E João, eu sou seu irmão mais velho. E João. Irmão, Chen e João, irmão de Josie. por que você está aqui? E João. Minha filha entrou em uma universidade estrangeira. Essa é uma boa notícia. Mas a mensalidade ainda está bem curta. Eu quero te encontrar. Para pedir dinheiro emprestado. Irmão, você não está me dificultando as coisas. Seu sobrinho mais velho ainda não pagou o dinheiro do presente de noivado para o casamento dele. Você diz. Certo. Pegue. Não. O quê? É muito pouco. E João. Eu quero que você me devolva o dinheiro que te emprestei para construir sua casa. 30.000 yuans. Devolva-me. 30.000 yuans. Quando foi que eu peguei 30.000 yuans emprestados de você? Josie, não tente essa artimanha comigo. Foi quando sua família estava construindo a casa. Os 30.000 yuans que você me emprestou. Você disse que devolveria em alguns dias. Já se passaram 3 anos. Você está falando daquele dinheiro. Minha filha precisa urgentemente de dinheiro para a escola agora. Você parece. Você pode por favor me devolver? A mamãe pegou aquele dinheiro emprestado. Você desce e pergunta a ela. Isto está em preto e branco. Você não pode negar a dívida. Em preto e branco. Olhe. Este é o nome da mamãe. O nome da mamãe. Mas
Mas você assinou isto na época. A mamãe também garantiu que você me devolveria em alguns dias. Quem assinou isso? Você vai pedir a eles. E Jong, você é meu próprio irmão. Minha filha. Ela pode estudar no exterior. Tudo depende deste dinheiro. Eu te imploro. Eu me ajoelharei por você. Certo. Vendo como você é patético. Quanto a este dinheiro, eu vou pagar de volta pela mamãe. É demais. Considere como juros. Porque este é dinheiro de papel. A mamãe está morta há tantos anos. Deve ser dinheiro do submundo. E Jong, me devolva. Este é o dinheiro da mensalidade da menina. Olhe para o seu estado patético. Você pegou um pirralho selvagem. E ela ainda é chamada de Chen Shengnan. O quê? Ainda não consegue esquecer aquela garotinha azarada. Nossa família, é tudo por sua causa que não conseguimos andar de cabeça erguida no clã. Mamãe, foi irritada até a morte por você. Estou te implorando. Estou te implorando, Yejong. Velho Chen. Por que tanto temperamento? Ouvi tudo daqui. A terceira filha da família dele. Entrou em uma universidade no exterior, e até me pediu para pegar 30.000 yuans emprestados. Universidade estrangeira. Você está aqui para dar um golpe, não está? Quilan. Você pode me emprestar o dinheiro primeiro. Eu trabalharei como um boi ou um cavalo. E eu definitivamente te pagarei de volta. Pedir dinheiro emprestado. Sem problema. Deixe-me ver a carta de admissão. Eu estava com medo de perdê-lo. Então eu pedi para minha filha guardá-lo em casa. Sem carta de admissão, que bobagem você está falando? Então eu também poderia dizer que meu filho entrou em Harvard? Como você sabe que minha filha também entrou em Harvard? Você não quer pedir dinheiro emprestado. Vamos. Você me dá. Ajoelhe-se, e eu te empresto. Sério. Mas da última vez, durante a celebração de 100 dias da sua família, você também me enganou. No final, meu filho nem sequer recebeu leite. Foi o meu homem que te enganou. Eu definitivamente não vou te enganar. Vamos. Olhe. Isto é 30.000 yuan. Acabei de sacar. Eu me ajoelharei. Jusai. Eu quero que você ajoelhe-se daqui até a escola. Não é longe. Apenas 3 quilômetros. Shengnan. Professor Wun, você é a primeira estudante da nossa cidade a entrar em uma universidade estrangeira, considerando as dificuldades financeiras da sua família. Professor Wang. A escola decidiu conceder um subsídio de 10.000 yuans como recompensa. Aqui, pegue. Rápido, pegue. Pegue. Isto é um pequeno gesto de apreço dos nossos professores e colegas de turma. Esperamos que você possa retornar ao país após concluir seus estudos e retribuir a sua cidade natal. Obrigado a todos. Eu definitivamente não esquecerei a bondade de vocês para comigo. A quem você deve ser mais grata é ao seu pai. Nesta cidade, a maioria das meninas abandonou a escola e se casou há muito tempo. Mas ele não só a criou sozinho, mas também continuou a apoiar seus estudos. Realmente não é fácil. Continue. Já são 20.000. Rasteje rápido. Muito bem. Continue.
Shenknan. Pai. O que você está fazendo? Pai. Filha. Papai pegou o dinheiro emprestado. Você pode ir para a universidade no exterior agora. Que taxa de matrícula? Eu te disse para ajoelhar na escola. E você realmente ajoelhou. Eu apenas disse isso casualmente. E você acreditou. Você disse isso. Se eu me ajoelhasse na escola, você me emprestaria o dinheiro. Como você pode mentir para mim? Se você quer culpar alguém, culpe a si mesmo por ser tolo. Alguém diz algo casualmente. E você acredita em tudo. Você. Shenknan, você ainda tem um grande futuro pela frente. Não age impulsivamente. Sua garotinha. Você ousa me bater. Vamos. Tente me bater. Veja se eu não te estorco até a morte. Vamos, vamos. Ela. Ela é aquela azarada. Impossível. Deve ser uma coincidência. Você está pegando o futuro de uma criança. Para humilhar um pai. Você não tem medo de ser atingido por um raio. Ele me enganou primeiro. Quem não sabe que, Universidade de Harvard, essa é a melhor universidade do mundo. Lá dentro. Até os porteiros são da elite. Aqueles que saem são pessoas ainda mais superiores. Ela entrou o desprezo. Estudante Chen Shenknan é a melhor aluna no exame de admissão à faculdade deste ano. Ela foi diretamente admitida por Harvard do outro lado do oceano. Ela é da nossa cidade do condado. A primeira a ser diretamente admitida por uma universidade estrangeira. Meu filho nem conseguiu entrar numa universidade nacional. Ela. Aquela garota adotada inútil. E ainda. A primeira colocada no vestibular. Entrou em Harvard. Quem você está tentando enganar? Absolutamente impossível. Parabéns, caloroso ao melhor aluno no exame de admissão à universidade. O melhor aluno no exame de admissão à universidade deste ano é, na verdade, do nosso condado. Isso mesmo, e surpreendentemente, da nossa própria cidade. Que impressionante, se ao menos ela fosse minha filha. E daí se ela entrou? Universidade de Harvard. Você nem consegue pagar a passagem de avião. Você não precisa se preocupar com isso. Universidade Harvard já isentou todas as taxas de matrícula. Considerando a situação da sua família. A universidade decidiu fornecer um subsídio único, de 10 mil. Além disso, a bondade de todos os professores e alunos de toda a escola. Totalizando 30 mil. Para despesas de viagem e despesas de moradia lá. Espero que isso ajude a todos vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Pai. Pai. Levante-se rapidamente. De que adianta as boas notas dela? As pessoas dizem que criar filhos é para ter apoio na velhice. Olhe para você. Você pegou uma garota assim. E a criou até ela ficar assim tão grande. Agora ela vai para o exterior. De agora em diante. Se ela vai voltar e te reconhecer essa pessoa inútil. Isso ainda é incerto. Cale a boca. Pai. Sua filha definitivamente voltará depois de seus estudos para retribuir-lhe. Antes você me protegeu. Depois eu o protegi. O que há de errado, filha? Devo garantir que todos o respeitem. Camarada carteiro, há uma carta da minha filha. Há quantos anos você pergunta? Apenas aquela vez há 5 anos. Que barulheira é essa? Sua filha já o esqueceu há muito tempo. Shen Liao, sobrinho. E não vai voltar. Não se finja de morto. Depressa venha comigo ao salão ancestral. Hoje ninguém pode faltar. Especialmente você. Pai, primeiro gostaria de agradecer a todos pelo apoio ao trabalho de demolição. Após a reunião, Chefe da aldeia da família Chen. todos devem rapidamente relatar sua situação habitacional. Compilaremos as estatísticas
e também dar a todos. A demolição da nossa aldeia. A compensação é maior do que a do condado. Este grupo Alpha é mundialmente renomado, empresa de alta tecnologia. Para eles realizarem a demolição em nossa aldeia, é uma honra para nossa aldeia. A reunião termina aqui. Há mais uma coisa. Isto. E quanto a Josie? Josie. Porque você não está dizendo nada. Você não tem um filho. Sua linhagem termina. Então aquela sua casa. Você deve transferi-la rapidamente para seu sobrinho mais velho. Eu tenho uma filha. Como você pode dizer que minha linhagem termina? Essa é apenas uma garotinha que você pegou. Ela não é da linhagem de sangue da nossa família Chen. Não. Aquela casa é o único lar da minha filha. Se você atirar, minha menina não terá lar. Não, você não pode levá-la. Como assim a casa da sua menina? O lugar onde você mora agora. Essa é a casa da minha avó. Quando minha avó faleceu, aquela casa foi deixada para mim. Nós só deixamos você ficar por mais alguns anos, porque tivemos pena de você. Aquela casa foi deixada para mim pela mamãe. Como eu lido com isso? Deveria ser problema meu. Você não tem esposa, e você pegou uma pequena fera. E ela é uma menina. Mesmo que ela fosse sua filha biológica, ela ainda não poderia continuar a linhagem. Isso mesmo. Exatamente. De acordo com as regras de nossos ancestrais, muito menos a casa, a terra e todas essas economias, tudo deve ser transferido para seu sobrinho, entende? Isto é irracional. Há 3 formas de desrespeito filial, e não ter herdeiro é a maior. Você não tem filho, então sua propriedade deve naturalmente ir para o meu filho. Esta tem sido a regra desde os tempos antigos. Pessoal, não é verdade? Sim, isso mesmo. Exatamente. Certo. Precisamente, água fértil não deve ir para campos de estranhos. Terra passada pelos nossos ancestrais. Como pode ser dada a estranhos? Esta filha eventualmente fará parte de outra família. É melhor você dar aquela casa para o seu sobrinho. Talvez no futuro, ele possa até cuidar de você na sua velhice. Exato. Depois que você me der a casa, você pode ir pegar um cabo de internet emprestado. Sim. Todo aquele lixo na sua casa. Todo aquele metal velho, venda tudo. Mesmo que não venda por muito. Dê para o meu filho. Deixe que ele no futuro cuide de você na sua velhice. Isso mesmo. E João? Você está tentando confiscar a propriedade de uma família sem herdeiro masculino? Não diga coisas tão desagradáveis. Todos aqui. Estamos todos fazendo isso para o seu próprio bem, para que no futuro você tenha alguma segurança, não é? Eu não preciso que você me sustente. Esta casa é a segurança minha e da minha filha. Ainda falando sobre aquela sua menina. Ela está no exterior há 5 anos. Nenhuma palavra. Ela provavelmente já esqueceu você, o pai dela, há muito tempo. Minha filha não faria. Você é impermeável à razão, não é? Filho. Depressa e coloque sua impressão digital. Não, eu não farei. Estou esperando por minha filha. Depressa e me dê a casa. Minha filha voltará. Josie. Sua filha. Ela realmente não pode voltar agora. Jill, que é irmão mais novo do Chen Shengnan. Todos os aldeões estão aqui. Há muito tempo que não nos vemos. Há muito tempo que não o vejo, tio. Há um tempo. Fui aos Estados Unidos a negócios. Na verdade, encontrei sua filha. Ela estava vestida de forma extremamente reveladora. Naquela época, ela me disse isso. Ela disse: não é vergonhoso entreter as pessoas jogando. Ter um pai como ele, que é coxo e tolo. Isso sim é verdadeiramente vergonhoso. Aquela garota de 5 anos atrás. Ela era uma estudante brilhante, admitida em Harvard nos Estados Unidos. Quem em todo o condado não sabia disso? Como ela poderia fazer uma coisa dessas? Exatamente. Quão gloriosa ela era naquela época. Mas agora, não é de admirar então. Nos últimos anos, ela não tem querido voltar para casa. Então ela estava no exterior, entretendo homens jogando. E eu até a convidei naquela época, para comer na minha casa. Vou voltar e dar a tigela que ela usou. Para o meu cachorro, exatamente. Não. Impossível. Minha filha não poderia de forma alguma fazer uma coisa dessas. Você está mentindo para mim. Certo. Amanhã o grupo Alpha. O diretor estará aqui para investigar. Ninguém se importará com sua filhinha inútil. Chefe da aldeia. Esta família é um problema. Hoje, se não resolvermos o problema com esta casa, amanhã quando o diretor da Alpha chegar, talvez ele ouça esses rumores. Então, e se a nossa família não receber a compensação pela demolição? Certo, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Chefe da aldeia. Eu proponho
Por que não? Simplesmente expulsamos este Jonesy da aldeia da família Chen. O que acham? Sim. Sim. Expulse-o. Não impeça os aldeões de ficarem ricos. Sim, fora. Expulsem-no. Nossa vila da família Chen está apenas um passo hoje de alcançar grande prosperidade. Shouzi, você envergonhou seus ancestrais. Aldeões. Mesmo que minha filha tenha 100 defeitos. Ela ainda é minha filha afinal. Se vocês tiverem alguma insatisfação, podem descarregar em mim. Eu posso aceitar qualquer punição. Estou-me curvando a todos vocês. Tio. Pense bem. Sua filha está no exterior há tanto tempo. Sem sequer uma palavra. Você sabe por quê? Por quê? Sua filha é um pássaro agora. Ela precisa de um ninho. Você não vai dar um ninho a ela. Este galinheiro é perfeito, não é? Olha para ele. Seu bastardo. Vá em frente e bata em mim. Estou te dizendo, você não pode insultar minha filha. Não tem fim. Basta. Você já não está envergonhado o suficiente. Chefe da aldeia. Eu te imploro, por favor, seja complacente. Pela minha filha. Deixa manter seu lar. Esta é a terra de nossos ancestrais. É impossível deixá-la para um estranho. Menos ainda possível dar a alguém que é nem sequer volta para casa. Sem vergonha e ingrato. Canalha ingrato. E João? Se sua filha se importasse com você, o pai dela, onde ela está, faça-a voltar agora mesmo. A filha dele está vivendo uma vida tranquila e bem-sucedida, porque ela voltaria para reconhecer este pai inútil, não é? A melhor aluna se tornou uma pequena besta. Quando ela passou no exame naquela época, eu te avisei. Mas você não acreditou. Já se passaram tantos anos, ela não vai voltar mais. Então apenas coloque sua impressão digital obedientemente. Assine. Assine. Eu quero esperar minha filha voltar. Assine. Assine. Eu não farei. Assine. Pai, voltei. Pai. Solte. Pai. O que há de errado com você? Levante-se rapidamente. Chen Shengnan. Você é Eu sou Shengnan. Voltei. Shengnan. Você voltou. Eu sabia. Eu disse a vocês que minha filha definitivamente voltaria. Esta pequena besta, como ousas mostrar a tua cara aqui novamente? Esta pequena besta, que trouxe vergonha à nossa aldeia. Saia daqui rapidamente. Fora. Fora. Vá primeiro. Não volta ainda. Pai. Por quê? Vá primeiro. Pai. Nossa aldeia da família Chen não te recebe esta pequena besta. Leve o seu velho consigo e saia rapidamente. Vá para o mais longe que puder. Pai. Você não me escreveu de volta, dizendo que estava com boa saúde. Como você pode ficar assim? Sua pequena besta. Como você ousa dizer isso? Você entrou em alguma Harvard nos Estados Unidos. Mas você não está apenas servindo estrangeiros como uma pequena besta. Você desgraçou completamente nossa aldeia da família Chen. E no entanto, não te vi mandar ao seu pai nem um único centavo. Pai. Você não escreveu de volta dizendo que recebeu o dinheiro. Eu recebi. Papai recebeu. O que você recebeu? Se ela realmente te enviou dinheiro, então como você ainda poderia passar o dia todo revirando latas de lixo e catando lixo? E nem conseguir comer um único pãozinho? Pare de defender esta pequena besta. Ela é apenas inútil. E sem coração. Pai. Me desculpe, eu não sabia. Você sofreu tanto.
Filha. Não chora. Filha. Enquanto papai te vir bem lá fora, papai ficará contente. Este aleijado, esta pequena besta. Que tipo de espetáculo hipócrita você está encenando aqui, chefe da aldeia? Expulse-os rapidamente. Caso contrário, se os superiores descobrirem, isso nos poupará muitos problemas. Amanhã do grupo Alpha, o grande chefe estará aqui. Para eles verem esta nossa cena. Que desgraça seria para a nossa aldeia da família Chen. Rapidamente. Risque o nome de Zhangzi. Depressa e faça-o sair. Traga os registros ancestrais. Chega. Meu pai foi cumpridor da lei e reservado a vida toda. E gentil com os outros. Porque você tem que intimidá-lo assim. Shen Nan e Shen Nan, quem você acha que ousaria intimidar seu pai inútil? Certo, olhe para ele você mesmo. A sua aparência é meio morta. Hoje eu, mesmo que eu o esbofeteasse, ainda sentiria a minha mão suja. Filha. Assustado. Filha. Pai. Eu disse, quando eu voltar depois de completar meus estudos, sua filha certamente retribuirá sua bondade em me criar. Agora sua filha está de volta. Eu absolutamente não permitirei que ninguém o intimide. Quanto a vocês, eu originalmente não pretendia acertar contas convosco, mas agora mudei de ideias. Todos os rancores e animosidades serão completamente resolvidos. Não só não irão poder usufruir dos benefícios da demolição, mas também terão de pagar o preço pelos atos maldosos que cometeram. Filha. Deixe para lá. Não é inteiramente culpa deles. Papai também estava errado. Pai. A sua filha sabe o que estou a fazer e conhece os meus limites. Aqui estão todas as coisas que fizeram ao nosso pai e filha ao longo dos anos. Alguns mostraram-nos bondade, mas mais pessoas. Enquanto mais são nossos inimigos, hoje seja bondade ou inimizade, tudo será retribuído. Chen Shen, médico da aldeia. Menina, o que estás a fazer? Tio Mengshan, o meu pai disse, quando ele me encontrou pela primeira vez, o senhor não pegou num único cêntimo e salvou-me. Quando o meu pai colapsou de envenenamento por álcool, o senhor também foi quem o salvou. Mais tarde a saúde do meu pai estava sempre fraca. O senhor sempre o tratou gratuitamente e receitou o melhor medicamento, contudo cobrou a menor quantia de dinheiro. O teu pai não estava bem. Então ajudei onde pude. Não é nada. O meu pai nunca esqueceu a sua grande bondade, e eu também não esquecerei. É só uma questão de dizer algumas palavras. Quem não consegue fazer isso? Exatamente. Tio Mengshan, o coração da tia não está bem. Ela tem de ser operada. Eu já encontrei a melhor equipa médica no estrangeiro para realizar a cirurgia dela. Isto inclui os cuidados pós-operatórios e despesas médicas de cerca de 2 milhões. Tudo que eu vou cobrir. Além disso, eu comprei um apartamento de 2 quartos, perto do hospital, para o senhor e a tia recuperarem. Tanto dinheiro. Tanto dinheiro. A condição da tua nora. Já ouvi tudo sobre isso. Só os Estados Unidos podem tratá-la. Esta rapariga. Onde é que ela arranjou estas ligações? Este dinheiro é real ou falso? E o apartamento? Ela é apenas alguém que se vende no estrangeiro. Como é que ela poderia ter tais ligações? Como podes acreditar no que ela diz? O remédio que dei ao teu pai não valia muito. Isto não posso aceitar. Uma pequena bondade deve ser retribuída com uma fonte abundante. O senhor merece. Tia Hongbin, quando eu era muito jovem, o meu pai foi enganado por um dono de supermercado a comprar leite em pó de porco. A senhora não aguentou ver aquilo na altura, e todos os dias a senhora trazia uma grande bacia de leite para eu beber. A senhora ainda se lembra disto. Menina. Como você sabia? O meu pai disse-me. A sua bondade, eu nunca a esquecerei em toda a minha vida. Obrigada. Levante-se rápido. O apartamento que a senhora comprou para o seu filho no conselho gastou todas as suas poupanças. O apartamento esteve vazio por 2 anos e não foi renovado. Eu encontrei a melhor equipa de renovação no país para iniciar renovações com um padrão de 1 milhão. Contrato de reparação de casa.
Este casamento está prestes a falhar. Como é que isto de repente se tornou 1 milhão inesperado? Shengnan, isso é muito valioso. A tia não pode aceitar. A senhora deve aceitá-lo. Isto é o que você merece. Além disso, eu planejo estabelecer uma filial na cidade do condado. Estamos precisando de um gerente. A formação do seu filho na universidade corresponde perfeitamente a nossos critérios de contratação. O salário anual é de 500 mil. Espero que não desgoste. Tudo o que é preciso é que seu filho assine o contrato. Pode começar a qualquer momento. A fazer uma pilha de dinheiro falso. A atuar aqui. Já ensaiaste isto muitas vezes, não já? Olhando para isto. Mamã. Parece ser real. Tia Hongbin, por favor, não se sinta sobrecarregada. A razão pela qual voltei desta vez é para retribuir bondade com bondade. Menina, naquela época quando Mordecai teve seu banquete de 100 dias, nós até convidamos seu pai para comer e beber. Você não precisa nos dar uma casa ou qualquer coisa. Apenas dê à nossa família 1 ou 2 milhões ou algo assim, e nossa família ficará contente. Sobrinha. Eu sou o teu tio paterno. Isto. Se o teu primo casar mais tarde. Esta casa, este carro. Não há nada. Retribuir inimizade com inimizade. Sobrinha, tu dás a estranhos, casas, carros e assim por diante. Como é que quando é a tua própria família, se transforma em inimizade? Própria família. Você acha que todos esses anos, as coisas que você fez ao meu pai, ninguém saberia? Você, não te atrevas a caluniar-me? O que eu fiz, que seria injusto com o seu pai? 24 anos atrás, meu pai foi ao supermercado da aldeia comprar leite em pó. Você conspirou com o dono do supermercado para vender leite em pó de por qual meu pai. Isso aconteceu ou não? De quem é a culpa? Se alguém tem culpa, é o seu pai por ser analfabeto. Além disso, vender leite em pó de porco não é ilegal. Vender leite em pó de porco certamente não é ilegal, mas alegar que é fórmula infantil ao público e vendê-lo ao preço de fórmula infantil, isso é fraude. Hoje aquele supermercado será lacrado. E você, como instigadora, também será responsabilizada. Quem você está tentando assustar? O quê? Oficiais da lei do condado lacraram o supermercado. Acabou. Meu supermercado vai fechar e serei multado em 300 mil. Onde vou conseguir emprestado esses 300 mil? É tudo culpa sua. Foi você quem me incitou naquela época. Eu vou te processar. Eu vou te expor. Eu vou explicar. Pare. O que você quer fazer? Eu sou seu tio paterno. Voltei desta vez para retribuir bondade com bondade e retribuir inimizade com inimizade. O que você deve ao meu pai está longe de ser pago. 8 anos atrás, meu pai te emprestou 30 mil e lhe emprestou uma casa que você não devolveu até hoje. No meu 3º ano de estudo no exterior, você confiscou as terras agrícolas do meu pai. Cada centavo que meu pai com tanto esforço ganhou, acabou no seu bolso. Você esteve no exterior por tantos anos e não enviou uma única palavra. Quem sabe se você não está, foi para sabe-se lá onde. Além disso, eu estava apenas ajudando seu pai a guardar este dinheiro, com medo de que seu pai o gastasse imprudentemente. Não ouse confundir boas intenções. Você por 3 dias deu ao meu pai apenas uma tigela de arroz. No inverno ele nem sequer tinha uma única peça de roupa. É isso que você chama de cuidar dele, certo? Então eu vou derrubar sua casa, quebrar seu carro e fazer você viver assim por alguns anos. Que tal isso? Esta é uma sociedade governada pela lei agora. Você não pode quebrar a lei. Não se preocupe, eu não sou como você. A educação que recebi desde a infância absolutamente me proíbe de fazer qualquer coisa ilegal ou desordeira. Mas hoje, o dinheiro que você deve ao meu pai e a casa devem ser totalmente acertados. Você é muito insolente. Eu sou seu tio paterno, nossa vila da família Chen. Como produziu um tão desleal como você? Alguns anos no exterior, você ficou com ares de superioridade. E agora você realmente pensa que superior aos outros. Olhe para ela agindo toda arrogante. O que você está olhando? Nossa família nunca provocou seu pai. Normalmente quando víamos, todos nos escondíamos longe, por medo de pegar a doença dele. Você acha que cada um de vocês é inocente? 34 anos atrás, você e todos vocês, foi porque vocês acreditaram na calúnia de um charlatão e pessoalmente trancaram a irmã do meu pai dentro da casa, onde ela foi queimada até a morte. Tantos anos se passaram. Vocês acham que está tudo esquecido? Meu pai implorou tanto a vocês naquela época. Ainda assim vocês, enquanto ela estava viva, queimaram minha tia até a morte. Vocês são sequer humanos. Você está falando sobre aquela Jinx. Foi por causa dela que durante aquele ano inteiro todos na aldeia sofreram infortúnios. Se ela não morresse, quem faria? Certo, se ela vivesse, isso teria prejudicado toda a nossa aldeia.
Ela merecia morrer. Estávamos agindo em nome do céu. Que agindo em nome do céu. Minha tia tinha uma pinta na palma da mão. Então ela era um azar e merecia morrer. E quanto a mim então? Queimei-me também. Isso, Chen Sheng-nan não morreu queimada naquela época. Como ela ainda está viva. Isso deve ser reencarnação. E ela renasceu em nossa aldeia novamente. Chen Sheng-nan, Chen Sheng-nan. Seu velho tolo, você deliberadamente adotou esta estrela solitária do demônio celestial, só porque sua vida não estava indo bem, e você queria causar a morte de toda a nossa vila. Não foi. Minha filha, não é um azar, nem é uma estrela da calamidade. Não é à toa que as coisas não têm ido bem para mim ultimamente. Os resultados dos exames do meu filho estão cada vez piores. Tenho tido muito azar nesses últimos 2 anos. Então acontece que nossa aldeia tem escondido esta praga. Você é uma azarenta. Aldeões. Nossa aldeia seria originalmente demolida para redesenvolvimento. Todos podem ficar ricos. Qual foi o resultado? Assim que ela voltou ao país, a demolição parou. Se ela não é uma azarenta, o que ela é? Exatamente, tolo. Você deve se explicar claramente hoje. Explicar o quê? Meu pai não está errado. Minha tia está ainda menos errada. Se neste mundo realmente existe algum azar, então é sua ignorância, sua ganância e sua consciência extinta. Sua besta. Quem você está repreendendo? Besta, eu sou uma besta. Então meus pais biológicos que me abandonaram no fogo e me deixaram ser queimada pelo fogo. O que são eles? Eu não os odeio. Eu odeio todos vocês. 24 anos atrás, meu pai correu para o fogo e me salvou. Ele me criou com grande dificuldade. Ele nunca fez nada para prejudicar vocês. E vocês? O que vocês fizeram? Leite em pó de porco, confisco de casas, e vocês ainda roubaram o dinheiro que eu enviava ao meu pai para as refeições dele todos os anos. O céu viu o que o homem faz. O céu não o perdoará. Nem eu. Basta. Diante dos ancestrais. Você, besta, pode agir tão descontroladamente. Chefe da vila, os 3 erros cometidos por este pai e filha são deslealdade e conduta não filial. Segundo, envergonhar os ancestrais. Terceiro, enfeitiçar as mentes das pessoas. Eu sugiro que este pai e filha sejam expulsos da vila. Eles não podem ser facilmente perdoados. Você trouxe apenas essa quantidade de pessoas. Receio que não seja suficiente. Diretor, nós. Por que desperdiçar palavras? Batam neles. Bata. Esses bastardos, eles realmente sabem lutar. O que devo fazer? Filha, cuidado. Pai. Soltem minha filha. Por que você está sendo tão arrogante? Este é um lugar para você agir com arrogância. Solte o meu pai. Caso contrário, você pagará o preço. Nos ameaçando. Você tem alguma coragem? Ousa confrontar a diretor. Que tipo de maldita diretor? Esta é a vila da família Chen. Mesmo que hoje o próprio rei do céu viesse, você e seu pai não escaparão destas regras de clã e leis familiares. Chicoteiem-no até a morte. Parem. Wen Tianmai. Quem é esta pessoa? Do grupo Alpha. Diretor Wayne da filial nacional. Se passando pela diretor deles. Apenas espere para ir para a cadeia. Olá, diretor Wayne. Prazer em conhecê-lo pela primeira vez. É uma grande honra. Permita-me apresentar-me. Eu sou da nossa vila da família Chen, o líder da equipe de demolição. Meu nome é Judikai. Você chegou bem a tempo. Aqui, há alguém se passando pela nossa diretor do grupo Alpha. Eu a peguei em flagrante. Quanto a como lidar com ela, você pode decidir. Você fez tudo isso. Sim, sim, sim. Meu filho fez isso. Esta mulher anda por aí a enganar as pessoas. O meu filho não aguentou mais, então ele ajudou-te a controlá-la primeiro. Você, diretor Wayne, você não precisa me elogiar especificamente. Isso é apenas o que um líder de equipe de demolição deve fazer. Seu canalha, quem você pensa que é?
E vocês bando de plebeus ignorantes. Do meu grupo Alpha, nova diretor, voltou ao país para buscar benefícios para vocês. E ainda assim vocês a tratam assim. Que besta. Isso é verdade. Isso, diretor Wang, você deve estar enganado, certo? Ela é apenas alguém que foi para o estrangeiro para se divertir. Como ela poderia ser? A diretor do grupo Alpha, cala a boca. A identidade da diretor não é algo que você possa questionar. Você está enganado. Ela. Como ela poderia ser a diretor? É isso mesmo. Ela só tem um pai inútil que recolhe lixo. Quando ela estava na escola, ela nem conseguia pagar a propina. Estás enganado. Seu canalha, ainda ousa desrespeitar a diretor. Alguém. Diretor, o Aintion Lai está atrasado desta vez. Eu deixei você e seu estimado pai sofrerem. Por favor, me puna. O fim deu mundialmente renomada. Diretor, acabou. Realmente acabou completamente. Você é realmente a diretor. Ocupando casas. Abusando do poder privado. Agindo como um tirano, cometendo atos malignos. O seu subordinado contratou o líder da equipe de demolição. Assim, você é responsável. Diretor, por favor, acalme sua raiva. Diretor, seu subordinado estava errado. Seu subordinado irá demiti-lo imediatamente. E para todo o condado, toda a cidade emitir um comunicado. Esta pessoa nunca mais será empregada. Não, não, não. Diretor, eu estava cego para o verdadeiro valor. Eu mereço isso. Por favor, me dê uma saída. Certo. Sim, é isso mesmo. Meu filho ainda é jovem. Ele não sabe o que faz. Apenas. Por favor, poupe desta vez. Menina, não. Diretor, o que a senhora diz? Ainda somos todos família, não somos? Não é? A casa do seu pai ainda é do seu pai. Você. Chen Shen não está listada na genealogia da família. Shenknan. Tão realizada. Exatamente. Você intimida o meu pai assim, levando-o a um beco sem saída. Porque você não pensou naquela altura, que você e ele são da mesma aldeia. E são família. Você tem um pouco de dinheiro ilícito, e você se acha grande. Mesmo que você fosse o diretor dos Estados Unidos hoje, você não ousaria me prender. Isso mesmo. De agora em diante, vou apenas viver ociosamente e esperar para morrer. Não me submeterei a você. O que você pode me fazer? O que posso fazer a você? Você acha que eu não consigo descobrir sobre o seu roubo? Não consigo descobrir. Ao longo dos anos, o dinheiro que a diretora enviou para casa foi todo roubado no meio do caminho por Judikai e Chen Haoyong. Todas as provas estão aqui. Tudo foi entregue à polícia, e um mandado de prisão foi solicitado. Está pronto ou não? Depressa. Tanto dinheiro. Faz apenas meio ano. E ele enviou tanto de novo. De qualquer forma, de agora em diante, o dinheiro que ela envia para o pai aleijado será todo nosso, irmãos. Eu disse há alguns anos. Como esses dois de repente ficaram ricos. Eu até os elogiei, dizendo que o filho do velho Joe era promissor. Então, eles estavam roubando o dinheiro da garota, enviado para Jusai. Eles estão agindo desumanamente. Este cara. Você costumava me intimidar. E eu tolerava. Mas você absolutamente não deveria ter intimidado o meu pai. Você roubou o dinheiro do meu pai, fazendo-o sofrer imensamente. Ele nem sequer tinha dinheiro para tratamento médico ou comida. Seus bastardos. Primo, eu estava errado. Por favor, não me mande para a cantina. Eu estava realmente errado. Ao longo destes anos, cada quantia de dinheiro que enviei ao meu pai tem registros detalhados. 5 anos, 3.710.000. Vocês todos podem refletir lentamente na prisão. Não toque no meu filho. Mamãe. Você não pode tratar seu irmão assim. O que você disse? Dikai é seu irmão mais novo. Irmão mais novo. O que está acontecendo? Irmão mais novo. Mas nunca foi mencionado. Seu irmão gêmeo biológico. Filha. Todos esses anos. A mamãe tem procurado por você. O céu recompensa aqueles que se esforçam. A mamãe finalmente te encontrou. Filha. És mesmo tu? Solte-me. Do que você está falando? Não entendo nada. Não te agites. Ouve o pai. Há mais de 20 anos. A tua mãe deu à luz um par de gêmeos, um rapaz e uma rapariga. Um é o Dikai. E a outra és tu.
Velho Ju. Como você tem outra filha? Exatamente. Isso. Nunca ouvi falar disso antes. Estávamos no hospital. Até já tínhamos nomes escolhidos. O teu nome é Judikai. A tua irmã mais velha chama-se Shukai. Shinju Shukai. Originalmente a nossa família ia viver uma boa vida. O céu foi cruel. Um grande incêndio separou a nossa família completamente. Sim. Tu não sabes. Porque tive de o esconder. Aquila não conseguia aceitar o facto de ter perdido a filha. Ela quase enlouqueceu naqueles dias no hospital. Como pai, perdi a minha própria filha. Como poderia eu aceitar isso? Eu não conseguia aceitar. Quem diria que depois de tantos anos, o céu tem olhos, permitindo-nos a este casal infeliz encontrar a nossa filha novamente. Filha, o pai sonha contigo o tempo todo. Pare de inventar histórias aí. Que tipo de caráter você tem? Você acha que eu não sei? Você não pode pensar no seu pai assim. Ele nunca sequer desistiu de te procurar. Naquela altura, o pai mudava de emprego todos os dias. Onde quer que fosse, perguntava: quem viu a minha filha? Quem viu a minha filha? Perguntei tanto que o meu chefe ficou irritado e despediu-me. Quando fui para o próximo lugar, continuei a perguntar. Não podia abandonar a minha filha. Judikai tem a mesma idade que esta criança. Eles devem ser irmãos biológicos. Velho Ju. Quando você era jovem, correndo por toda parte, acontece que era para encontrar sua filha. Não foi fácil. Que esforço árduo. Olhe para o seu pai, o quanto ele ama. Ele tem procurado por você todo esse tempo. Porque você não o chama de pai logo. Chega. Naquela altura no hospital, aquele grande incêndio. Os meus pais biológicos abandonaram-me na sala de parto. Foi o meu pai quem cocheando me resgatou. Depois de tantos anos como conterrâneos, você agora vem reivindicar parentesco. Você não acha? Você está sendo ridículo. A mamãe nunca pensou que você ainda estivesse viva. Sim. E viver assim agora é a minha conquista. Isso está fazendo seu afeto familiar transbordar, não é? Não. Não é o que você pensa. A situação era urgente então. Seu pai e eu, depois de resgatar seu irmão mais novo, imediatamente voltamos para te procurar. Mas, naquela hora, você já tinha ido embora. Foste tu que entraste durante o caos e roubaste a minha filha. Aquele incêndio. Para quê? Você deve tê-lo incendiado. Você não tem filhos, então você queria usar este método para roubar minha filha. Diga, não é? Solte. Meu Deus. O que aconteceu? Pai. Você está bem. Papai está bem. Papai só teme que você seja injustiçada. Não tem problema se papai sofrer um pouco. Não é nada. Inútil porque fingir ser uma boa pessoa. Foste claramente tu. Cale a boca. Antes de ir para o estrangeiro jurei que depois de voltar, eu me faria valer. Ninguém tem permissão para intimidar o meu pai. E cada registro de você intimidando o meu pai, eu me lembro claramente. Não importa o quão bem você atue, ou o qual emotivo você fique, isso não mudará. O facto de você ser egoísta e malicioso. Tu. Leve-os. Espera. Judikai é o teu irmão biológico mais novo. Deixe-me falar com minha irmã. Não pode ser tão insensível. Sem coração. Ele roubou as despesas de subsistência do meu pai, o dinheiro para salvar a vida do meu pai. Ele tem consciência. Leve-os.
Mamãe. Filho. Filho. De Kai. Mamãe. Filho. E vocês todos? Você uma vez queimou a minha tia até a morte. Esta conta. Eu vou investigar a fundo. Aqueles que merecem ser sentenciados. Nenhum escapará. Pai. Todo este tempo, a sua filha tem ouvido você. Mas desta vez, a sua filha quer fazer a sua própria vontade. Filha. A mamãe te implora, por favor perdoe seu irmão mais novo. Se isso não for suficiente, a mamãe vai se ajoelhar para você. O pai também se ajoelhará por ti. Qualquer raiva que tenhas direciona para o pai. Então ajoelhe-se. O quê? Pais ajoelhados para seus filhos serão atingidos por um raio. O céu está zangado. Você é nossa filha biológica. Como você pode fazer seus próprios pais se ajoelharem para você? Só uma filha se ajoelha perante o pai. Não há pai que se ajoelhe perante a filha, mas eu não me vou ajoelhar. Menina de mina, pais ajoelhando-se para os filhos, encontrará a vida deles e incorrerá na ira divina. Se eu fiz algo errado, então que o céu me castigue. Mas eu nunca reconhecerei que tenho pais biológicos. Eu Chen Shengnan, terei apenas o pai. Quanto a você, você deve pagar por os atos malignos que cometeu. Ajoelhe-se. Perdoe e esqueça. Nós já sabemos que estávamos errados. O que mais você quer? Tu. Por causa da sua ignorância, você queimou a minha tia até a morte. E agora você quer chantagear moralmente o meu pai e a mim. Vocês pessoas imorais. Eu enviarei cada um de vocês para a prisão. Homem, somos todos da mesma aldeia. Por favor, convença sua filha a ser mais branda e deixe os aldeões em paz. Hogman, o que acontecerá com toda a minha família, velhos e jovens? Por favor, não seja tão implacável. Nós imploramos. Perdoe e esqueça. Você é uma pessoa magnânima, então por favor não prossiga com isso. Pai. 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 Além de longo prazo, desnutrição. Falência múltipla de órgãos, especialmente no coração e no cérebro. Os nervos podem estar. Você não precisa se preocupar muito. O hospital irá realizar uma consulta conjunta e formular conjuntamente o plano de tratamento dele. Obrigado, doutor. Pai, o doutor quer que o senhor descanse bem. Assim que o senhor se recuperar, sua filha o levará para viajar pelo mundo, comer refeições fartas e aproveitar a vida. O senhor deve viver uma vida longa. Ainda há décadas de bênçãos para o senhor desfrutar. Filha. Pai. Alô? Olá, sou da estação de TV, o apresentador do programa de mediação. Seus pais biológicos. Não diga mais nada. Eu me recuso. Entre você e seus pais biológicos, existem muitos mal-entendidos, incluindo seu desaparecimento naquela época. E aquele grande incêndio daquele ano. Você não quer esclarecer. O que aconteceu? Está tentando me enganar. Participe do nosso programa. Nossos convidados ao vivo e professores profissionais irão ajudá-lo a resolver seus nós emocionais. Eu não preciso. Quanto aos eventos passados, eu mesmo os investigarei a fundo. Ela não concordou. Então você tem que fazê-la concordar. Isto. Não se preocupe, irmão. A famosa diretor do grupo Arfa retorna ao país e renega seus pais biológicos. Existe alguma manchete mais explosiva do que esta? Eu vou te ajudar a gravar alguns vídeos. Quanto mais lamentável, melhor. Você não quer esclarecer. O que aconteceu?
Pai, todos estão me dizendo para aceitá-los. Eu realmente não sei o que devo fazer. O que eles fizeram, eu nunca na minha vida serei capaz de perdoar. Mesmo que sejam meus pais biológicos, e daí, eles meramente me deram à luz. Mas isso não se compara a estes 24 anos da sua graça nutridora para comigo. Por toda a minha vida, eu só o reconhecerei como meu pai. Pai. Naquela época foi o Senhor quem me resgatou do fogo. Então aquele incêndio de 24 anos atrás. Como exatamente começou? Pai. Papai não pode te salvar. Papai não pode te salvar. Shengnan. Você não pode escapar disso. Você não pode escapar disso. Pai. Não se agite. Não se agite, sua filha não perguntará mais. Diretor, tenho um assunto urgente para lhe reportar. Um grande número de vídeos negativos sobre você e seu pai apareceram online. Eles até se espalharam para a sede nos Estados Unidos. A situação não é otimista. 24 anos atrás, traficantes de pessoas atearam um grande incêndio, incendiando o hospital. Eles aproveitaram o caos para roubar minha filha. 24 anos depois, finalmente encontrei minha filha. Mas tantos anos se passaram. E minha filha foi submetida à lavagem cerebral por aquele traficante de pessoas. Ela não só não me reconhece, ela até mandou o próprio irmão mais novo para a prisão. Não há culpa. É minha culpa como pai. Por não ter cumprido o meu dever. O meu coração dói pela minha filha. Por todos estes anos, ela foi enganada. Pelo que sei, sua filha é a Global, diretor do grupo Alpha. Ela te decepcionou. Então você já pensou em entrar com um processo contra eles? Não sem processo. Sem processo. Minha filha, ela finalmente conseguiu viver uma boa vida hoje. Nós não queremos que a reputação dela seja arruinada. Exatamente. Não vamos processar, não vamos processar. Vocês estão separados há tanto tempo, mas você ainda se importa tanto com sua própria filha. Isso é realmente tocante. Então eu me pergunto se sua filha consegue entender suas dificuldades e privações. Nossa estimada, nova diretor, na verdade nem reconhece seus Wen Xiaoyan acionistas. pais biológicos. As ações que ela herdou de Zhu e Guang são inerentemente questionáveis. Afetado pela opinião pública, o preço das ações do grupo em Wall Street foi diretamente reduzido pela metade. Ela é simplesmente indigna de sua posição. Não apta para ser nossa diretor. O que estamos esperando então? Devemos imediatamente providenciar um jato particular para ir investigar e completamente removê-la. Jujili, é isso mesmo. Há algo que eu gostaria de discutir com você em particular. Diretor, o vídeo já se espalhou para os Estados Unidos. O preço das ações do grupo despencou. E os apelos internos pela sua remoção estão ficando mais fortes. O Conselho de Administração enviará representantes para investigar internamente. Eles querem forçá-la a renunciar. Entrei para a Alpha Company há apenas 5 anos e herdei todas as ações do diretor Zhu. Eu instantaneamente me tornei a superior direta deles. É razoável que eles estejam insatisfeitos comigo. Se eu realmente cometi um erro grave, estou disposta a renunciar por culpa. No entanto, para me fazer reconhecer aqueles chamados pais biológicos e abandonar minha relação com meu pai, eu nunca vou ceder. Vou providenciar alguém agora mesmo para bloquear esses vídeos que espalham boatos. A opinião pública já foi agitada online. Bloquear os vídeos agora só complicará ainda mais as coisas. Estou realmente relutante. Vamos apenas deixá-los espalhar boatos online e difamar você e seu pai. Você trabalhou tanto para chegar onde está hoje. Você vai perder tudo por causa disso. Entre em contato rapidamente com os departamentos relevantes. Agilize o processo. Reúna todas as evidências e descubra a verdade de 24 anos atrás. Você quer dizer que eu não posso mais continuar a evitar este assunto. Eu revelarei a verdade ao público. Farei com que paguem o preço.
E provarei a inocência do meu pai. Então você quer fazer um teste de paternidade antes. E se? Que diferença faz se eu faço ou não? Prefiro suportar toda a infâmia. Nesta vida. Eu só reconhecerei este único pai. Eu quero participar do seu programa de mediação. Nome e ocupação. A filha ingrata que é alvo de rumores online. Chen Shengnan. Pai, a filha vai sair esta tarde. Quem é você? Eu não te conheço. Pai, é o Shengnan. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não vou olhar. Pai, Vai embora. O paciente, além de desnutrição de longo prazo, tem falência múltipla de órgãos, especialmente o coração e o cérebro. Os nervos podem. o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você não precisa se preocupar muito. O hospital providenciará uma consulta conjunta para formular um plano médico. Obrigado, doutor. Pai, por favor, perdoe sua filha por tomar as rédeas da situação. Sua filha quer hoje deixar todos testemunharem que o senhor é o ótimo pai. Eu quero que minha filha me reconheça como mãe dela. Se a minha filha puder aceitar-me como pai dela, mesmo que eu morra, descansarei em paz. Você quer dizer que sua filha biológica não está disposta a reconhecê-lo? Sim. Por quê? Talvez seja porque nossa família era pobre. Nossa filha é bem-sucedida agora. E ela despreza a mim e ao pai dela por sermos fracassados. Senhora Chen Shengnan, as palavras ditas pelos seus pais biológicos são verdadeiras. Eles não são meus pais biológicos. Você é um pedaço de carne que caiu do corpo de sua mãe. Nestes 24 anos, seu pai e eu estivemos procurando por você. Nós. Estou aqui para resolver problemas. Não para ouvir você, chorando e lamentando aqui. Fazendo um show lamentável. A parte envolvida, como filha. Você deveria mostrar mais compreensão e paciência aos seus pais. Em vez de como você é diretor do grupo Alpha. Pensando que seus pais são de origem humilde. Você os despreza. Ser rico e renegar os próprios pais. Isso é muito imoral. Eu não entendo nem apoio. Se eu os reconheço ou não. Isso tem alguma relação com a minha identidade. Este é o nosso problema inevitável. Então deixe-me perguntar novamente. Enfrentando seus pais biológicos que estão desesperadamente procurando por você por 24 anos. Você os reconhece? Ou não? Eu não. Jusai. Sua filha está na TV. Que filha eu tenho? Assista a televisão. Eu não. Você está dizendo que você não reconhece seus pais biológicos. Então posso perguntar a você como o diretor do grupo Alpha, se um dia você souber que seus pais biológicos precisam de dinheiro ou estão doentes, você os ajudaria? Eles não têm nada a ver comigo. Por que eu deveria ajudá-los? Os cordeiros têm a graça de se ajoelhar para mamar. Os corvos têm a retidão de retribuir. Você vale bilhões. Por que você está fechando os olhos para seus próprios pais? Senhora Chen Shengnan. Posso entender desta forma. Você é rica agora. Então, você não aceitará seus pais pobres. Essas pessoas são realmente aproveitando o drama. É porque você é rica que os renega. É claramente porque você porque seus pais biológicos são pobres. E você tem medo que eles a atrasem. É por isso que você os renega. Em outras palavras,
Mesmo que você seja rica agora, você não está disposta a retribuir aos seus pais biológicos. Sim. Essa criança realmente. Eles são indignos. Mas dizer isso não é atrair críticas. Não é bom. A garota foi incriminada. Como você pode dizer palavras tão cruéis? Você machucou demais os corações de seus pais. A tua mãe lava o rosto com lágrimas todos os dias, apenas querendo encontrar-te. Não queremos nada de ti. Apenas esperamos que possas nos chame de mamãe e papai. Você não sente nenhuma pena de seus pais biológicos. Eu não sinto nada. Sua mãe ficou mentalmente instável de tanto sentir sua falta e foi hospitalizada várias vezes. Papai também. O coração dele não está bom. Já que você está doente, então vá ver um médico. Alguém que nem sequer reconhece seus pais biológicos, uma ingrata sem coração, como pode liderar o desenvolvimento do grupo? Eu sugiro que Chen Shengnan seja imediatamente removida do conselho de administração e destituída de sua posição como diretor, certo? Se eles são realmente os pais biológicos da diretor Chen, então ela deveria ser diretor Chen, expulsa do conselho. A audiência está começando a subir diretamente. Grupo Alpha, a identidade de seu diretor. O alarido é grande o suficiente, mas não o suficiente. Aproveite a oportunidade para soltar uma bomba, confirmando diretamente a identidade. A parte envolvida. Você está duvidando da identidade de seus pais biológicos. Ambas as partes envolvidas. Posso perguntar se você tem alguma prova substancial? Sim. Sim. Então apresente-a. De acordo com a identificação genética de DNA médica, Zhu Jili e Chen Kuilan são identificados como os de Chen Shengnan, pais biológicos. Ei marido, venha rápido assistir TV. Os pais do colega do nosso filho de antes. Olha, não são essas as duas pessoas. A diretor do grupo Alpha é na verdade a filha biológica deles. Sério, é verdade? Claro que é verdade. Eles até trouxeram um teste de paternidade. A diretora da AFA, voltando ao país para reconhecer sua família. Anteriormente ela desprezava seus pais biológicos pobres e se recusava a reconhecê-los. Agora que um teste de paternidade foi apresentado, vamos ver o que ela tem a dizer. Ela é a pessoa mais rica recém-coroada. Isso vai ser um grande espetáculo. Eles são, na verdade, os pais biológicos de Shengnan. Besta. Esses dois fizeram algo decente para Jones e Menina. Todos esses anos. Eles não a criaram antes. Mas agora vieram para reivindicá-la. Se isso não é bestial, o que é? Naquela época, quando José encontrou aquela garota, a aldeia inteira sabia. Se eles realmente não pudessem suportar se separar da criança, eles a teriam reconhecido naquela época. Por que esperar até agora? Eles só querem usar o programa para chantagear moralmente aquela garota. Diretor, nossa transmissão ao vivo quebrou um novo recorde. O número de espectadores online da transmissão ao vivo excedeu 200 mil. Rápido, pressionem a parte envolvida. Agora um relatório de identificação científica está bem na sua frente. Você está disposta a deixar de lado as mágoas em seu coração, ir até lá e abrasar seus pais biológicos e proferir uma saudação com 24 anos de atraso. Mamãe e papai. Membros da plateia presentes aqui, por favor deem algum encorajamento à parte envolvida. Vamos ouvir alguns aplausos. Filha. Mamãe sente tanto a sua falta. Obrigado, equipe de produção, por me ajudar a encontrar minha filha. Obrigado a todos. Garota, abrace rapidamente seus pais. Enxugue rapidamente as lágrimas de sua mãe. Ela é tão lamentável. Abrace sua mãe rapidamente. Dê um abraço. Dê um abraço, dê um abraço. Dê um abraço, dê um abraço.
Vou dizer de novo, eu não vou reconhecer. Já está provado que há uma relação parental. Filha. Nós já trouxemos o relatório do teste de paternidade. Por que você ainda se recusa a reconhecer sua mamãe e papai? Sua mãe e eu procuramos por você, durante 24 anos. Não buscamos nada. Tudo o que queremos é que você nos chame de mamãe e papai. Nem isso é possível. A parte envolvida, você tem alguma pergunta sobre o relatório do teste de paternidade? O relatório de paternidade é definitivamente real. Certo, papai garante. É absolutamente real. Testes de paternidade exigem o consentimento da parte envolvida, ou amostragem supervisionada pelo tribunal. Só então são verdadeiramente válidos. Sua suspeita está correta. Isso também mostra seu respeito por esta relação que desapareceu por 24 anos. A importância do afeto familiar. Filha, se você não acredita, podemos fazer um no local. Parece que este pai já está impaciente, então nossa equipe de produção também pode coletar amostras no local, garantido como autêntico e válido. Eu não preciso. A data neste teste de paternidade, porque é de 5 anos atrás. Desde 5 anos atrás, você já confirmou nossa relação sanguínea biológica, porque você só está trazendo isso à tona hoje. Marido. O que é isso? Teste de paternidade. Quando você fez isso? 5 anos atrás. Eu vi uma pinta na palma da mão dela. E eu adivinhei na época. Agora. Isso vem a calhar. Esposa, este dinheiro não foi desperdiçado. Com isso, como ela ousa não me reconhecer o pai biológico dela? Durante estes 5 anos, você não só não veio reconhecer o parentesco, mas mesmo no dia em que retornei ao país, vocês conspiraram com todos os aldeões para intimidar meu pai e a mim. Por que foi isso? Por quê? Porque 5 anos atrás, eu entrei em Harvard. Vocês não queriam pagar pela minha mensalidade e despesas de moradia. Vocês tinham medo de que eu me tornasse um fardo para vocês. No dia em que retornei ao país, vocês não vieram me reconhecer, porque vocês acreditaram nos rumores. E acharam que eu não seria nada. Não. Não é assim. Agora, vocês sabem que eu sou a diretor do Grupo Alpha. E só então agem como pais amorosos, correndo para me reconhecer. Vocês estão reconhecendo a família. Vocês estão reconhecendo o dinheiro. Vocês estão simplesmente fazendo isso porque acham que sou bem-sucedida agora e querem colher os benefícios, querendo que eu providencie uma velhice confortável para vocês. Bem dito. Qual é o sentido de apenas dar à luz sem criá-los? Eles só viram que a criança é bem-sucedida agora. E querem vir colher os frutos? Eles realmente deveriam ter gravado tudo o que eles disseram e fizeram no salão ancestral. Jones e ele realmente sofreu. Não importa o quão rica eu seja agora. Isso não tem nada a ver com eles. Nem os ajudarei. Esta é a minha resposta. Ambas as partes, por favor, acalmem-se. Acho que deve haver algum mal-entendido aqui. Sim. Filha. Papai tinha meus motivos. Filha. Mamãe e papai não ousaram te reconhecer. Porque tínhamos medo que você se machucasse. Vocês dois têm algum segredo inconfessável. Sim. Filha. Mamãe vai te contar a verdade. A pessoa que ateou fogo no hospital naquela época foi Josai. O Josai a que você se refere é o pai adotivo de Chang Shengnan, agora. Sim, é ele. Foi ele quem incendiou o hospital. Estão falando bobagem. Ambas as partes, por favor, acalmem-se primeiro. Você está dizendo que o pai adotivo de Chang Shengnan naquela época cometeu incêndio criminoso e incendiou o hospital. E então, em meio ao caos, roubou sua filha. Sim. Mamãe e papai não ousaram te reconhecer, porque tínhamos medo que você se machucasse. Afinal, naquela época, quando ele te roubou, ele incendiou o hospital. O que mais há que ele não faria? Seu pai adotivo Josai, ele é um demônio. Ele incendiou o hospital, roubou você, e depois te enganou.
Quando você voltou ao país, não ousamos te reconhecer. Mais tarde, quando soubemos que você era a diretor do Grupo Alpha, e tivemos certeza de que você não seria intimidada, foi então que finalmente reunimos coragem para te reconhecer. Então há este segredo desconhecido também. Como pais, eu entendo seus sentimentos. Se não fosse pelo medo de a criança se machucar, que pai estaria disposto a deixar seu filho sofrer? Adicione um prisioneiro. Este tópico é muito explosivo. Diretor, nossos índices de audiência romperam 2%, aproximando-se da gala do Festival da Primavera. O marco histórico para a média de índices de audiência. Espectadores online ao vivo excederam 1 milhão. As pessoas que realmente se importam com você estão bem diante dos seus olhos. Seus pais biológicos. Quanto ao seu pai adotivo, ele é um prisioneiro. O incendiário e assassino. Vocês não têm uma prova sequer, e estão confiando apenas nestas duas pessoas, para falar bobagens aqui, e estão julgando o caráter do meu pai. Isso é injusto. Os fatos já estão diante de você. Que mais provas você precisa? Chen Shengnan. Você é moralmente corrupta, reconhecendo um ladrão como seu pai, uma degenerada como você, não é apta para ser a diretor do Grupo Alpha, Chen Shengnan. O assunto de se recusar a reconhecer seus pais biológicos chegou à sede. Isso causou ao grupo graves danos à reputação. Estamos aqui especificamente para investigar. O resultado é profundamente desanimador para nós. Este é um assunto pessoal meu. Vocês não têm o direito de interferir. Não. Se você reconhece seus pais biológicos ou não, é sua liberdade. Mas seu ato de reconhecer um ladrão como seu pai viola gravemente a consciência moral. Você ainda não percebe seu erro. Meu pai não é um prisioneiro. E eu não estou errada. Você está protegendo um traficante de pessoas e prejudicando seus pais biológicos. Você está errada. O que eles estão dizendo é tudo uma ilusão. Então o que você diz que é a verdade? Por favor, não culpe mais minha filha. Ela foi apenas enganada por aquele prisioneiro e usada por ele. Nem sequer reconhecendo um pai biológico tão bom. É simplesmente desumano. Ajudar uma pessoa má a intimidar os próprios pais biológicos. Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de diretor? Filha, você não quer nos reconhecer. É simplesmente porque você pensa, seu pai adotivo é uma boa pessoa. Mas na verdade todos esses anos, ele estava apenas fingindo. Isso mesmo. Todo o sofrimento que nossa família suportou foi causado por ele. Se você continuar a reconhecer um ladrão como seu pai, então o conselho de administração irá agora iniciar um julgamento contra você. Rápido, rápido, rápido. Pegue a cena. Você vai reconhecer seus pais biológicos e continuar a servir como diretor do Grupo Alpha, ou vai continuar a reconhecer um ladrão como seu pai e ser expulsa do Grupo Alpha? Nosso programa está prestes a viralizar globalmente. Chen Shengnan. Seu pai adotivo é imperdoável. Por que você ainda o protege? Mesmo ao ponto de não reconhecer seus próprios pais biológicos. Por favor, tome uma posição clara. Caso contrário, saia imediatamente do conselho de administração. Vocês estão me forçando. Estou dizendo a vocês. Todas as decisões que tomei nunca foram contra a minha consciência. Você ainda está protegendo seu pai maligno. Meu pai não é uma pessoa má. Eles são. Quanto mais você difama seus pais biológicos, mais convencido eu fico de que seu pai adotivo é um vilão imperdoável. O que você disse? Eu disse que seu pai adotivo tem caráter questionável. Portanto, você tem sérios defeitos de personalidade. E em relação ao ex-diretor, Sr. Zhu Guang, estou agora convencido de que a morte dele está inextricavelmente ligada a você. Depois que o Sr. Zhu Guang faleceu de doença, as ações dele foram misteriosamente transferidas para você. E só então você se tornou a diretor do grupo. Nisto, não está descartado que você usou meios especiais para buscar ganho pessoal. Absurdo. É bem sabido que o diretor Zhu naquela época valorizava sua piedade filial e caráter. Razão pela qual ele transferiu as ações para você. Mas agora, todos viram a feia verdadeira face do seu pai adotivo. Então a história que você descreveu é puramente fabricada. Isso significa que você enganou o diretor Zhou e seu acordo de herança tem grandes problemas. Sua proteção ao seu pai adotivo e a insistência em não reconhecer seus pais biológicos é simplesmente porque você não quer perder a riqueza e o status que você roubou com mentiras. Eu pensei que ela fosse tão filial. Acontece que ela valoriza o dinheiro mais do que os pais biológicos. Os esquemas dela são verdadeiramente maliciosos.
Criada por um traficante de pessoas. Que coisa boa ela poderia se tornar. Tal pai, tal filha, certo. Juzai e aquela garota estão sendo acusados por eles de terem segundas intenções. Jujili e a esposa dele, na verdade, se tornaram as pessoas boas na boca deles. Eles estão realmente distorcendo o preto e o branco. Agora não é uma questão de reconhecer parentes ou não. Agora receio que vá ser. O quê? As pessoas não nem acreditam. O absurdo daquele casal. Agora algumas pessoas já foram à casa de Jonesy para causar problemas. Este é o covil do prisioneiro. Quebrem tudo. Eliminem o mal para o povo. Uma prisioneira criou um canalha. Então ela merece vagar pelas ruas. Quebrem, quebrem, quebrem. Apresentador, continue a jogar lenha na fogueira. Nossas avaliações estão disparando. Suas ações já causaram indignação pública online. Como diretor do grupo, você deve mostrar sua posição ao reconhecer seus pais biológicos e cortar laços com seu pai adotivo. A parte envolvida. Não é tarde demais para você voltar atrás agora. Filha, você foi enganada por aquele aleijado. Não te culpamos. Filha, peça desculpas rapidamente ao grupo. E esse assunto estará encerrado. Se você não admitir seu erro agora, será tarde demais. Todos têm olhos afiados. Pare de tentar esconder isso. Deixa para lá. Não dificulte as coisas para minha filha mais. Quem não comete erros quando é jovem? Eu imploro a todos vocês. Apenas deem à minha filha mais uma chance. Já que seus pais estão implorando por você, então mostraremos clemência. Você deve agora cortar laços com seu pai adotivo, corrigir sua atitude e mitigar ativamente a opinião pública. Você ainda será diretor do grupo. Caso contrário, você será vista como reconhecendo um inimigo como seu pai. Então o grupo não só a removerá do conselho de administração, mas também a processará por adulteração de testamento, ganhos substanciais ilegais e outras acusações. Processá-la. Como está indo a coleta de provas? Ainda precisa de tempo. Você assistiu ao programa de TV? Sim. Eles estão tentando forçar a diretora à morte. Se a diretora não se distanciar, ela será liquidada. Depois de se distanciar, ela será novamente rotulada como ingrata. Então a vida e a carreira da diretora serão completamente arruinadas. Acelere a coleta de provas. Você. É hora de dar sua resposta. Filha. Não seja mais teimosa. Vamos apenas nos humilhar. Admitir que aquele aleijado é um prisioneiro e isso será o suficiente. Isso mesmo. Porque você deve se arruinar por aquele aleijado. Contanto que você admita seu erro, você ainda será a boa filha da mamãe e do papai. A pessoa envolvida. A nação inteira está te observando. Seus pais ainda estão dispostos a te reconhecer. Você deveria ser grato. E ainda mais admitir seu erro e se arrepender. Chen Shengnan. Você vai admitir seu erro ou não? Eu não estou errada. Você vai reconhecer seus pais biológicos. Ou não? Impossível. Você reconhece seu pai adotivo como um prisioneiro. Ou não? Mesmo que eu perca tudo, eu nunca os reconhecerei nem mesmo na morte. Seu canalha. Besta. Chega. Para dar à sociedade e aos acionistas uma explicação, vamos agora iniciar uma votação pública. Aqueles que concordam em expulsar Chen Shengnan do Conselho de Administração, por favor levantem as mãos. Seu canalha. Essas pessoas são muito desprezíveis. Como eles podem simplesmente bater nas pessoas? A jovem está agora dividida entre duas escolhas difíceis simultaneamente. Não há nada que ela possa fazer, a menos que todos saibam a verdade. Mas eles não vão acreditar. A menos que encontremos provas. Já se passaram 24 anos desde que isso aconteceu. Onde podemos encontrar provas? Este. Josie, o que você está fazendo? É minha filha. Juzai, você se lembrou de algo. O que foi? Doutor, ele parece ter se lembrado. A doença de Alzheimer frequentemente, junto com confusão de memória, especialmente depois de ser submetido a estimulação intensa. A memória se recuperará brevemente, depois do que a condição se tornará ainda mais grave. Não assista mais TV. O paciente precisa descansar agora. Leve-me à minha filha. Josie, você está com um tubo de oxigênio agora.
Você está louco para receber alta agora. Eu não estou louco. Eu não estou louco. 34 anos atrás, eu não estava louco. 24 anos atrás, eu estava ainda menos louco. Hoje, eu também não estou louco. Sua filha cresceu. Não se preocupe demais. Minha filha foi espancada. Como posso não me preocupar? Acalme-se, você não pode sair do hospital agora. Caso contrário, você poderia a qualquer momento. Não é apenas a Marte. Isto. Minha filha está sendo intimidada por tantas pessoas agora. Minha filha precisa de mim. Leve-me à minha filha. Leve-me à minha filha. Eu concordo em remover Chen Shengnan do conselho de administração. Chen Shengnan cometeu crimes imperdoáveis. Mantê-la provavelmente arrastará o grupo para o inferno. Eu concordo. O diretor Zhu confiou o grupo a você, provando que você tem valor. Mas eu não acredito que o gerente geral Zhu tenha julgado mal a pessoa. Você precisa fornecer provas. Pelo menos provar que você possui a moral e a atitude adequadas. Naquela época foram eles que me abandonaram no fogo. Foi meu pai quem correu para dentro e me salvou. Ele me deu uma segunda vida. Esta é a minha atitude. Filha, todo mundo está tentando te persuadir. Por que você insiste tanto em reconhecer um ladrão como seu pai? Filha, mamãe sabe que você estava apenas confusa por um momento. Mamãe te perdoa. Eu não preciso disso. Mamãe te ama. Mamãe sabe que você foi enganada. Não se preocupe. Mamãe vai fazê-lo ir para a cadeia. Mamãe quer que ele seja fuzilado. O que você disse? Todo mundo sabe. Ele é um prisioneiro. Ele merece. Bastardo. Chen Shengnan, você é arrogante. Você até agrediu sua própria mãe biológica. Uma besta pior que um porco ou cachorro. Eu proponho, pessoas, que ela seja imediatamente expulsa do conselho de administração e entregue às autoridades reguladoras para punição severa. Alguém está distorcendo a verdade. Por que preciso explicar? Filha, abra seus olhos. Se aquela pessoa inútil fosse inocente, por que ele te deixaria vir sozinha? Por que ele não está aqui? Ele incendiou o hospital e a roubou. Ele não ousa vir agora. Ele está apenas sentindo-se culpado. Por que ele não está aqui na cena? Porque ele está se escondendo e não ousa mostrar o rosto. O que há para dizer? Ajoelhe-se. As partes envolvidas. Você agora. Vá e ajoelhe-se para seus pais biológicos. E peça desculpas. Ajoelhe-se. 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 Vocês não têm permissão para intimidar minha menina. Pai, por que você está aqui? Papai não conseguia parar de se preocupar com minha menina, então papai veio. É inútil. Pare de fingir. Minha filha foi roubada por você naquela época. Eu nem acertei as contas com você ainda. Você se entregou à minha porta. Hoje vou lutar com você até a morte. Eu aviso você, se você ousar tocar no meu pai, eu não terminei com você. Ambas as partes envolvidas, por favor não se agitem. Acalmem-se primeiro. O pai adotivo da parte envolvida, já que você veio para o cenário do nosso programa. Você está disposto a vir ao centro do nosso palco? Nós não estamos dispostos. Filha. Papai está disposto. Por favor, venha ao centro do palco. O pai adotivo da parte envolvida. Posso perguntar seu nome? Meu nome é Chan Hongmin. Sr. Chen Hoi-min. Os pais biológicos da parte envolvida disseram que você é um prisioneiro. 24 anos atrás. Incendiou deliberadamente e destruiu o hospital. Em relação a esse assunto, você admite ou não? Eu não admito. Foi você quem ateou o fogo. Você só queria roubar minha filha. O que você quer dizer com roubar? No dia seguinte ao meu pai me resgatar, ele foi à delegacia para denunciar. Todos na aldeia sabem. Se vocês estavam tão relutantes em se separar de mim, por que não me reconheceram naquela época? Isso é porque, por quê? Talvez. É porque alguém deliberadamente divulgou informações falsas, ou até escondeu a verdade. Portanto, Sim, você de forma hipócrita.
Procurou por parentes para minha filha. Apenas para se eximir da responsabilidade. Você estava deliberadamente escondendo isso. Querendo reivindicar minha filha como sua. Absurdo. Absurdo. Você não acredita no seu pai adotivo. Deixe seu pai adotivo falar. Vocês me intimidam. Eu vou aguentar. Mas se vocês intimidarem minha filha, eu ainda estou vivo. Naquela época, se vocês tivessem alguma humanidade, como eu poderia, deixar minha menina e seus pais biológicos serem separados carne e osso, como vocês podem dizer que eu a reivindiquei como minha? Quem pode provar isso? Chen Hogmin, eu tenho 3 perguntas para você. Responda com a verdade. Perguntem. Você é deficiente. Sim, eu sou manco de uma perna. Você é solteiro. Sim. Minha família é pobre. Nestes últimos anos, você já pensou em encontrar os pais biológicos de Chen Shengnan? Eu. Pai. Cada palavra e ação sua serão verificadas. Por favor, responda com a verdade. Você está enganando meu pai. Meu pai sozinho me criou. Já era muito difícil. Como ele poderia possivelmente? Isso não é uma razão. Seus pais biológicos também passaram por muitas dificuldades. Mas eles ainda não desistiram. Procurando desesperadamente por você. Certo. Quando uma criança se perde, os pais nunca desistem de procurar. Você está se sentindo culpado e encobrindo seu pai adotivo. Responda à minha pergunta. Você é deficiente. E por ser pobre, você não podia pagar uma esposa. Então, nesta vida, você nunca poderia ter filhos. Então, existe a possibilidade de que você estivesse preocupado que ninguém cuidaria de você na velhice. Então você pôs os olhos em Jujili e sua esposa. E seus 2 filhos recém-nascidos. Então você incendiou deliberadamente e aproveitou o caos para roubar um deles, com o propósito de ter alguém para cuidar de você na velhice. Não. Embora minha família seja pobre, eu nunca faria uma coisa dessas. É precisamente porque você é pobre. Em nossa vila da família Chen, você é o único solteirão. Você é inútil e não conseguiu uma esposa, com medo de que ninguém cuidasse de você na sua velhice. Portanto... Então você roubou minha filha. Vou levar esse seu prisioneiro e prender você. Me solte. Já que não podemos persuadir sua filha. Então vamos ver se conseguimos persuadir o pai adotivo dela. Pai, vamos. Está tudo bem, filha. Não vou mais te responsabilizar. Pegue este dinheiro. Esta é a compensação que nossa família te dá. Por favor, tenha piedade. E devolva minha filha. Para mim este pobre pai. Eu imploro a você. Devolva minha filha. Para nós os pais dela. Aqui. Eu não quero dinheiro. O que você acha que este dinheiro é pouco? Isso já é tudo, das economias da nossa família. Eu nunca disse uma coisa dessas. Seus pais sacaram todas as suas economias, e até se ajoelharam. Você ainda não está iluminado. Quando eles me abandonaram naquela época, eles não tinham nada a ver comigo. Nesta vida eu só tenho este único pai. Eles são indignos. Você também está defendendo o velho. Sim. Os aldeões não aguentam mais. Entrem. Entrem. Mexa-se. Certo. Estaremos lá em 5 minutos. Rápido.
Chen Shengnan. Você ainda é a diretor do grupo Alpha. Se você causar mais perdas ao grupo, você será totalmente responsável. Vou reiterar uma última vez. Meu pai não é um prisioneiro. Aquele incêndio daquela época não foi absolutamente provocado por ele. Você. Recebemos vídeos enviados de toda a internet. E selecionamos os 2 melhores vídeos por curtidas para exibir para todos aqui. Por favor, olhem para a tela grande. Este é o antigo covil de um prisioneiro. Eliminem o mal para o povo. A escória criada por um prisioneiro deveria ser deixada a vagar pelas ruas. Quebrem, quebrem. Quebrem, quebrem. Punir severamente um prisioneiro. Julguem a filha ingrata. Punir severamente um prisioneiro. Julguem a filha ingrata. Sua besta. Seus pais te deram a luz e te deram a vida. Existe alguma maior bondade do que esta? Tão ingrato. Cuidado, você pode ser atropelado por um carro quando sair. Grupo Alpha deve hoje demitir este canalha. Depois de ver estes vídeos, quais são seus pensamentos? Que tédio. Você está além da salvação. Você não é mais adequado. Permanecer na Alpha Company. Nossa equipe do programa realizou uma enquete online. Até agora, 5 milhões de pessoas participaram. Aqueles que apoiam você reconhecendo seus pais biológicos representam até 97%. A graça do nascimento é maior que o céu. Isso é o que o povo deseja. É imperativo que você os reconheça. Já que você não está disposto a reconhecer esta graça de nascimento, o grupo seguirá o sentimento público. E por meio deste anuncia. Eu Chen Shengnan nesta vida. Tudo o que fez não envergonha a minha consciência. A bondade de criar é maior do que a bondade de dar à luz. Se alguém dá à luz mas não cria, um dedo decepado pode pagar por isso. Filha. Papai vai pagar por você. Pai, solte. Menina, pare. Apresentador, isso foi arranjado por você. Eu não sei. Não foi arranjado por mim. Houve um acidente. Rápido, cortem para os comerciais. Não, diretor. A polícia acabou de ligar e disse que vão prender 2 assassinos incendiários no local. Não um, mas 2. Acabou. Quem você está tentando assustar? Se você tem coragem, corte. O que eu devo a você? Vou pagar tudo de volta agora mesmo. Menina, por favor, não faça nenhuma tolice. Menina, como você pode ser tão tola? Por 2 bestas. Você vai cortar sua própria mão. Vale a pena. Jovem senhora, mesmo que você esteja fazendo isso pela reputação do seu pai, você ainda não deveria fazer algo tão tolo. Quem são vocês? Quem os deixou entrar? Somos aldeões da vila da família Chen. Estamos aqui para testemunhar pelo pai e pela filha. Sim, estamos aqui para testemunhar por eles. A culpa desses 2 já foi determinada. O que vocês, esses plebeus indisciplinados, têm a testemunhar? Vocês ricos têm suas reviravoltas. Nós, o povo comum, não entendemos. Mas desde que a garota voltou ao país, ela começou a construir jardins de chá para nós, e a reparar pontes e estradas. Uma garota tão boa. Definitivamente não é a escória que vocês afirmam que ela é. A vontade do povo é clara. Vocês todos ainda estão tentando branquear esses 2. Vila da família Chen. Assinaturas de 511 famílias de aldeões, para testemunhar por Chen Hongmen e sua filha. Não tenha medo, criança. Caros aldeões, sempre estarão ao seu lado. E nós? Nós somos professores do ensino médio de Xin Shitao. Shengnan é nossa aluna. E o pai dela é uma das pessoas que mais admiramos em nossas vidas. Que pessoas mais admiradas. Vocês estão defendendo este pai malvado. Vocês são simplesmente indignos de serem professores. Estas são as notas promissórias que o pai dela pegou emprestado durante os 3 anos do ensino médio de Chen Shengnan. Há 53 delas no total. Cada centavo nelas foi para as mensalidades de sua filha e custos de livros didáticos. E estas são cartas de agradecimento escritas por aquelas crianças pobres que concluíram seus estudos depois de receberem assistência de Shengnan. Nós só trouxemos uma pequena parte. Cada carta está cheia de as esperanças e a gratidão das crianças. Como um pai e uma filha assim poderiam ser o pecador de que você fala. E como eles poderiam
Ser os canalhas ingratos que você afirma. Exatamente. Vocês todos. O que vocês vão fazer? Vocês todos enlouqueceram. Por que ajudar este prisioneiro? Bom, sua ingrata. Você não disse. A bondade do nascimento pode ser retribuída cortando um dedo. Vá em frente e corte. Você realmente faz sua própria filha biológica cortar o próprio dedo. Vocês são indignos como pais. É uma besta. Aquilo foi vontade própria dela. Basta. Pai, Não forcem mais minha filha. Vocês não queriam o pagamento. Vocês não queriam cortar uma mão. Vocês podem cortar minhas 2 mãos. Cortar todas elas. Isso serve, isso serve. Pare de se fazer de vítima aqui. Naquela época, você foi quem roubou minha filha. Foi você quem incendiou o hospital. O incidente de 24 anos atrás já foi esclarecido. Vocês foram os que atearam o fogo. Você está me caluniando. A justiça acima a 3 palmos da sua cabeça. Depois de tantos anos, você acha que o que você fez pode ser escondido de todos. 24 anos atrás, você deu à luz um par de gêmeos dragão fênix. Naquele dia um grande incêndio irrompeu na sala de parto. Você abandonou a criança do sexo feminino e fugiu com a criança do sexo masculino. Naquela época vocês usaram identidades falsas para se registrar. Por tantos anos, vocês nunca foram encontrados, já que vocês são os da diretor, pais biológicos. Então os que atearam o fogo e fugiram naquela época foram vocês. Você cometeu incêndio criminoso, abandono e homicídio intencional. Você cometeu crimes imperdoáveis. O quê? Não fizemos de propósito. A situação era urgente naquele momento. Foi porque não tivemos tempo. Não tiveram tempo. Não tiveram tempo. Vocês puderam levar o filho e fugir, mas abandonaram a filha. Você é realmente tendencioso a filhos em detrimento de filhas, salvando o filho mas não a filha. Ou você intencionalmente não a salvo. Não dificulte as coisas para este pobre casal mais. Aquele incêndio naquela época tinha não só chamas abertas mas também fumaça densa. Mesmo uma pessoa normal, sob tais circunstâncias, não conseguiria discernir as direções de forma alguma, muito menos salvar alguém. Bem dito. Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso. Mas Chen Hongmin fez. Eu pergunto a vocês, se Chen Hongmin intencionalmente ateou fogo para roubar uma criança, então por que ele arriscaria a vida e correria para o prédio em chamas? Vocês dois que constantemente falam de benevolência e moralidade como pais biológicos, poderiam fazer isso. Você deve ter recebido benefícios dele. É por isso que você está falando por ele. O que você está dizendo? Não reconhecemos de forma alguma. Você não disse, ele correu para o fogo para salvar alguém. De que adianta apenas falar? Se você é tão capaz, mostre-nos as provas. Vocês não queriam provas. É isso. pai. Não é à toa. Você sempre usou apenas mangas compridas. Você também disse que tinha medo do frio. Por que você se machucou tão gravemente? E você não me contou. Papai não queria te dar-me um fardo psicológico. Sinto muito. Sua filha realmente não sabia. Sinto muito. Parece que nós nos enganamos. Um grande pai. Vocês não queriam provas. É isso. Você prejudicou meu pai, fazendo-o sofrer por tantos anos. Eu não vou te perdoar. Agora. Você admite sua culpa ou não? Não sou culpado. Que culpa devo admitir? Eu apenas fumei acidentalmente. Não fiz de propósito. Você finalmente admite que o incêndio de 24 anos atrás foi provocado por você. Eu disse isso. O que eu disse? Não disse nada. Isto é uma transmissão nacional ao vivo agora. Fingir-se de bobo é inútil. Isto ainda é sua chantagem moral, nossa diretor. Um truque premeditado. Não. Eu apenas acidentalmente. Você é do nosso sangue. Como você pode ajudar estranhos para lidar com seus próprios pais? Você será atingida por um raio do céu. Pela razão, pela lógica, pela lei. A diretor pode recusar. Agora vocês quebraram a lei. Vocês escaparam por 24 anos. Hoje vocês admitirão sua culpa ou não. Vocês estão todos mancomunados. Vocês todos juntos estão nos intimidando um casal. Não vou mais reconhecer isso.
esta filha. Não a quero mais. Tenho medo de vocês todos. Certo, estão satisfeitos? Sua ingrata. Estou te dizendo. Mesmo que você queira reconhecer isso agora. Não vou reconhecer. Vou fazer você perder tudo. E ser completamente desgraçada. Você não quer apenas alguns benefícios. Diga seu preço. Você disse isso. Você nasceu. Recebeu uma vida. Eu. Você. Você me dá 50 milhões. Marido. O patrimônio líquido dela é de pelo menos centenas de bilhões. Estamos pedindo apenas 50 milhões. Isso é muito pouco. Exatamente. Você me dá 500 milhões. 500 milhões. De agora em diante. Nunca mais vamos incomodá-lo. Sua mudança de atitude é realmente rápida. Ganância. É o verdadeiro objetivo deles. Fomos todos enganados por eles. Certo, 500 milhões eu te dou. Aqui está um cheque de 500 milhões. Pode ser descontado em qualquer banco, em todo o país. São realmente 500 milhões. Garota. Você está deixando-os escapar muito facilmente. Filha, Você está satisfeito? Tenho mais um pedido. Sem vergonha. A diretor já lhes deu 500 milhões. E vocês ainda ousam fazer exigências. Porque eu não ousaria pedir. Eu ouso pedir. Isso é tudo o que mereço. Meu filho foi preso por você. Você emite uma carta de entendimento. E retira o caso. Então ficamos quites. Judicar infringiu a lei. Ele recebeu o que merecia. Não. Você deve libertar meu filho. Caso contrário, vou assombrar você pelo resto da minha vida. Você e este aleijado nunca terão paz. Já que vocês dois querem tanto ver seu filho, então eu os enviarei para se reunirem como família. O que você disse? O que você quer dizer com isso? Chen Qilan, na cena do incêndio criminoso 24 anos atrás, as impressões digitais coletadas correspondiam às suas, e há testemunhas oculares na cena. A evidência é conclusiva. Vocês dois são suspeitos de assassinato, incêndio criminoso e extorsão de bilhões. E são por meio deste presos e levados. Me solte, filha. Me solte. Dê outra chance ao papai. Nos poupe. Diretor. Então era você por trás disso, criando opinião pública e atiçando as chamas, tudo em nome de baixar o preço das ações do grupo e manipular o mercado. Eu. Levem-no, entreguem-nos às autoridades reguladoras para investigação e tratamento. Diretor. Obrigado por erradicando o câncer para o grupo. Você é o líder mais capaz que eu já vi. Estimado senhor, em relação ao nosso mal-entendido anterior com você, expressamos nossas mais sinceras desculpas. Você é o melhor pai neste mundo. Nós o saudamos. é bom que o mal-entendido esteja resolvido. Resolvido é bom. Diretor, atualmente a transmissão ao vivo online. A audiência já atingiu 5 milhões. E online, uma nova rodada de votação foi lançada. Isso é o que você chama de vontade do povo. Agora toda a rede está assistindo a esta transmissão ao vivo. O número de pessoas participando da votação já excedeu 10 milhões. Aqueles que apoiam o estimado Sr. Chen Hoi-min atingiram 99% de toda a rede. Quanto àqueles que apoiam Jujili e sua esposa, Professores, companheiros aldeões. Obrigado. Sua bondade. Eu Chen Shengnan lembrarei em meu coração por toda esta vida. Obrigado. Obrigado a todos. por favor, levante-se rapidamente. O que fizemos e as dificuldades que suportamos estão longe de ser comparáveis à dedicação de seu pai a você ao longo dos últimos 24 anos. Meu pai. Você provou
Toda a amargura deste mundo. Você usou tudo para me criar. Aqueles que me deram a luz e me criaram, podes ir retribuir com a vida. Aqueles que me deram a luz, mas não me criaram, podes ir retribuir cortando um dedo. Aqueles que não me deram a luz nem me criaram. Como posso retribuir? Pai. Sua filha se curva a você. Filha. Pai. Ancião Chen. Papai tem uma filha como você. Nesta vida. Valeu a pena. Senhor ancião. Pai.